Livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13, diz assim: no mesmo dia, 2 deles estavam indo para uma aldeia distante, 11 quilômetros de Jerusalém, chamada... Aqui na minha Bíblia é a tradução direta do hebraico, diz Amaus. E estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yeshua se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas algo, preste atenção, algo os impedia de o reconhecer. O próprio Yeshua o perguntou. O que ele perguntou? Sobre o que vocês estão? Eles pararam com o rosto entristecido e um deles chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O que? Perguntou Jesus. Aqui na minha Bíblia está escrito Yeshua. Aí eles falaram os fatos relativos a Yeshua de Nazarete. E ele era um profeta e o provou por meio das coisas que realizou. E disse perante Deus e à vista de todo o povo: nossos principais Kohanim, na sua Bíblia pode estar escrito sacerdotes, e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e executado em uma cruz, como um criminoso. E nós esperávamos que tudo isso, perdoe-me, me perdi aqui, irmãos. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Agora vamos para o versículo de número 28. Eles se aproximaram da aldeia a qual se dirigiam, e ele fez como que iam. E ele fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito, dizendo a Yeshua: fica, porque já é noite e está escurecendo. Entrou eles para ficar com eles. Ao reclinar a mesa, perguntou. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que era Jesus. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos por essa palavra. Nós te agradecemos porque nós não vamos ficar com os nossos olhos apagados. Jesus está no nosso meio. E nós queremos dizer: Jesus, vem sobre nós com poder e glória. Entra no nosso caminho. Entra na nossa história. Divide as águas. Repreende as astúcias de Satanás. E faz-nos reconhecer que o nosso lugar não é Emaús. O nosso lugar é o lugar da tua vitória, Jerusalém. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Vou clamar, pois tudo. Aí é vocês. Tudo. Novo amanhã preparando pra mim. Preparado pra mim. Eu tô com vontade de ir pro refrão. Vamos pro refrão. Eu me... Vai! Eu cresci. Xerebacataralabá. Ora cataralabá, xirerebacataralabá.
Jesus, Jesus. Santo Espírito, venga. Sermos inundados. Às vezes a gente canta Jesus, eis-me aqui. Às vezes nós queremos falar, nós queremos cantar, pregar e tantas coisas, mas quando passa dessa porta para fora, parece que a gente esquece de tudo. Parece que o que nós estávamos fazendo aqui virou plástico, virou nada. Jesus, ele convida uns meninos, amigos, os discípulos, e fala assim: entra no barco e vai para o outro lado. Talvez você não tenha prestado atenção, mas olha o que Jesus fala: entra no barco e vai para o outro. Mas não chegou ao outro lado, porque antes do outro lado tem uma tempestade. Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente esquece que Jesus mandou a gente para o outro lado. Quando Jesus falar para você, tem um outro lado, é porque tem. Pastor Oséias, mas vai ter tempestade. A tempestade ele cuida. O seu papel é chegar do outro lado. Sabe qual é o problema? Eu estava falando esses dias com a minha esposa. O grande problema é de que às vezes nós falamos que entregamos a vida para Jesus, mas tem área da nossa vida que a gente não entrega totalmente. Você fala assim: Jesus, a minha vida é tua, mas não mexe nessa área da minha vida não, porque essa área é complicada. Jesus manda te dizer hoje que ele vai entrar nessa área. E que se você não entender, ele vai entrar mesmo assim com providência. Às vezes nós queremos falar assim: Jesus, olha, eu sou crente, mas aqui dá um jeito. Olha, Jesus, eu sou crente, mas deixa aqui com meu filho, eu me entendo do meu jeito. Jesus, eu sou crente, mas o meu trabalho, tem algumas coisas que eu preciso fazer para crescer lá, que às vezes eu vou ter que me envolver, você não repara, mas eu continuo sendo crente. Jesus apenas fala isso: entra no barco, entrega o controle, porque se você entregar o controle, você chega do outro lado. Aí um deles, Pedro, não tinha entregado o controle. Um deles entrou no barco meio Pedro. Às vezes você entra em alguma situação da tua vida meio Pedro. Talvez você entrou aqui hoje meio Pedro, meio balançado. Jesus está nessa reunião te dizendo: entrega o controle. Eu tenho um filho, aliás, eu tenho 3, mas eu vou falar do mais novo. O mais novo vai fazer 11 anos. Esses dias eu dei um videogame para ele. Como é que é o nome do videogame? Um negócio de 4 lá. PlayStation 4, agora um já conhece, tem coisa meio de causa. Aí, PlayStation 4, aí eu dei pra ele, mas é bom. Eu joguei com ele, gostei do negócio. Só que criança, você sabe, né, irmão? Você dá um negócio pra eles, eles não desgrudam mais. Aí minha esposa: você deu pra ele, agora você se vira, porque ele não vai mais abrir mão desse videogame. Eu falei: não, vai. O menino é uma benção. Não, ela abriu mão nada, irmão. Outro dia eu cheguei em casa, ela: vai lá em cima agora ver como é que seu filho tá. Eu falei: não, deve estar dormindo. Ela: vai lá ver. Aí cheguei no quarto, irmão, o Nicolas estava dormindo. Aí só que eu vi um volume debaixo do cobertor. Aí eu fui abrir o cobertor, ele estava dormindo mesmo. Mas sabe com o que na mão? Com controle, é um controle sem fio.
um joystick. Aí, já viu criança quando está dormindo, que você vai tirar uma coisa da mão dela, o que ela faz? Aí eu fui lá para tirar ele. Falei, sem vergonha, dá esse joystick. Eu estou contando essa história porque muitas vezes a gente parece o meu filho. A gente fala que ama Jesus, a gente fala que vai para a igreja, mas não queremos entregar o controle totalmente para Jesus. A gente fica preso a situações da nossa vida. Quando eu canto, ô varão, abre o violão aí, varão. Eis-me aqui, Jesus. Eu estou falando assim, Jesus, tudo que eu faço é teu. O velho homem morreu. E não interessa o desemprego, não interessa o que vai falar na minha empresa, não interessa o que vão me oferecer. Zerei a minha vida. A partir de agora é a cruz. A partir de agora é o caminho do Calvário. Tem gente que não entendeu ainda. O caminho da cruz é caminho do confronto. Irmãos, eu sou integrante do Renascer Praise há quase 17 anos. E há muitos anos tem alguns amigos meus, agora o Clóvis, que está no Preto e Branco, que estava com a gente no Renascer Praise. O pessoal olha para mim e fala assim, mas você continua no Renascer Praise nessa igreja? Eu falo, eu vou para o céu nessa igreja e nesse grupo, porque grupo de louvor não tem nada a ver com sucesso. Eu sirvo a Jesus. E se eu sirvo a Jesus, eu não pulo do barco, porque é nesse barco que eu chego do outro lado. Eu te convido nessa noite a você cantar comigo só essa última parte. Talvez você tenha entrado aqui meio Pedro. Você vai chegar pés enxutos do outro lado. Ei, olha para mim, você vai chegar do outro lado. Fala pro irmão que está ao seu lado, você vai chegar do outro lado, hein? Fala pro irmão, você vai chegar! Jesus. Tô querendo parar, mas não dá. Bora, só mais um. Eis-me aqui, bora. Aqui. A Bíblia me fala de que no capítulo 24 de Lucas, esses dois discípulos, eles falaram assim, a gente está com medo, a gente não vai chegar no final. Pastor, posso pregar aqui? Só me libera, posso? Estou debaixo da bênção do pastor. Isso é uma coisa que eu aprendi em todo lugar, caminho e obediência. A obediência te leva longe, irmão. E debaixo da direção do pastor, que é o anjo da igreja, eu vou pregar aqui para você. Daqui a pouco eu subo lá. Mas sabe de uma coisa? Havia dois discípulos que estavam retrocedendo. Hoje eu quero pregar para você. Eu ia pregar sobre milagres. Mas ali no altar, antes da oferta um pouco, quando os meninos estavam cantando, Jesus falou, você não vai pregar mais Êxodo. Eu ia pregar Êxodo capítulo 1. As parteiras que falaram não ao rei do Egito. Fazem quase 15 minutos que Deus mudou minha palavra. Deus falou assim, você vai pregar sobre não retroceder. Você vai pregar sobre não voltar atrás. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje com uma vontade doida de voltar atrás em alguma área da sua vida. Pode ser que tenha alguma área da sua vida que está falando assim, eu não aguento, eu vou voltar para trás. Hoje eu vim te trazer uma palavra de dois homens que pensaram em voltar atrás. A Bíblia os chama de discípulos que caminhavam com Jesus. Mas deixa eu só te colocar o que aconteceu. A Bíblia fala de que Jesus havia sido crucificado. E ele foi crucificado e com morte de cruz, ele foi posto num madeiro. E segundo a tradição romana, quem era colocado num madeiro era maldito. Mas há uma profecia de que esse Jesus, de que esse escolhido iria quebrar essa maldição. E Jesus veio para quebrar toda a maldição na tua vida. A Bíblia fala de que a notícia era mal. Esse Jesus que havia sido
declarado o Filho de Deus, havia chamado Lázaro para fora. Esse Jesus chegou na sepultura de Lázaro e falou assim: Lázaro. E Lázaro saiu. Esse Jesus que curou, esse Jesus que multiplicou pães em peixes, esse Jesus que lá em Mateus capítulo 5 prega no Sermão da Montanha uma palavra poderosa, esse Jesus era de carne, ele foi crucificado. Na cabeça desses dois discípulos, eles falaram assim: não dá mais, a gente não aguenta mais, a gente não vai conseguir. Olha para mim, talvez você tenha entrado aqui em alguma área da sua vida falando: Deus, eu não vou conseguir. Eu confesso, se tem uma das coisas que Satanás quer fazer com você, é falar para você, e ele é o pai da mentira, de que você não vai chegar até o final. Talvez você tenha entrado aqui chorando, com o teu coração estraçalhado por uma luta que você tem passado. E talvez você já até não, aliás, nem no meio do caminho, você já voltou para trás. Se tem uma coisa que eu me alegro de falar, aliás, isso serve de exemplo para todo cantor e todo pregador que se preza a sair na rua. Se tem uma coisa que eu faço em toda a igreja, a primeira coisa que eu falo é da minha esposa e dos meus filhos. Se tem uma coisa que eu quero quebrar do capeta, é toda a invenção do capeta. E se tem uma coisa que eu vou falar, toda igreja que eu chego, minha esposa, 18 anos de casamento, meus filhos, sabe por quê? Porque eu não vou retroceder. Sabe por que Satanás às vezes entra nas áreas da sua vida? Porque você está paralisado em algum meio do caminho, em alguma área da sua vida. Como é que está o teu devocional, a sua oração diária? Como é que está o teu jejum semanal? Tem gente que não sabe o que é jejuar desde que aceitou Jesus. Outro dia eu falei para o cara que jejuar, ele falou: pastor, mas tem que jejuar? Eu falei: varão, a gente serve a Jesus, né? Jejuai. Outro dia eu falei com um levita que veio falar comigo. Ele falou: pastor, a pessoa está brava comigo porque eu não vou. Eu falei para ela que eu vou no culto de louvor. E o menino falou com uma franqueza. Eu achei ele muito legal, porque ele foi franco pelo menos. Ele falou assim: eu tenho que ir no culto de louvor. Culto de oração vai a pessoa que cuida de intercessão. Eu falei: não, varão. Falei: não, você tem que ir no culto de oração, você tem que ir no monte, você tem que cantar, Não existe ministérios separados da igreja, existe serviço. Ei, deixa eu te contar uma coisa, no livro de Êxodo, os levitas eram os caras que carregavam as tábuas, eram os caras que desmontavam o tabernáculo, eles eram separados, eles não tinham cachê, eles não tinham herança, a herança deles era o Senhor. Outro dia eu liguei para um cara, pastor Nelson Marques, que eu nem quero te dar o contato dele, é famoso. Mas o apóstolo Estevão falou: traz ele na igreja, porque ele canta na marcha para Jesus. A marcha para Jesus é um dos maiores eventos do estado de São Paulo. E quem faz é um dos organizadores da Assembleia de Deus do Brasil e a Renascer. E aí ele falou assim: chama, porque de repente, como ele canta com a gente na marcha, quem sabe ele nos abençoa. Aí eu fui na inocência. Falei: varão, quanto é? Porque, né? Falei: não, uma oferta, um hotel, né, que é um hall para oferta. Não, dá um hotel pro varão, vem de outro estado, dá um hotel, pega um avião, dá uma oferta. Ele veio com valor, irmão, que eu compraria uns 10 terrenos. Aí eu falei pro meu pastor, ele falou: pode falar para ele que não. Eu construo 10 igrejas, menos trago ele aqui. Tem gente que está retrocedendo nos valores. Só que nesta noite Jesus chega no meio do caminho, e ele é Jesus que chega no meio do caminho. E ele fala assim: o que você está fazendo da tua vida? E Jesus hoje chega para você e fala: não é tempo de Emaús na sua vida. Tem muita gente que está voltando para Emaús, mas hoje eu convido um povo santo. Hoje eu convido uma igreja separada que vai para Jerusalém. Diga: eu vou para Jerusalém. Diga: meu lugar é Jerusalém. Jerusalém, ei, Jerusalém é lugar de gente que não desiste. Jerusalém é lugar de gente de fibra. Jerusalém é lugar de gente que falou assim: capeta, você pode me bater, mas para Emaús eu não volto mais. Eu lembro que quando eu casei com a Andréia, cheguei na casa da minha sogra,
E a minha sogra não era convertida na época, hoje ela é. Pelo meu testemunho, ela aceitou Jesus. Mas eu lembro que na época ela tinha um pé atrás comigo. Ela falava para minha esposa, na época minha namorada, ela falava assim: esse rapaz aí, ele é meio quadradão, hein? Você toma cuidado que esse menino aí, ó, esse rapaz vai virar um pastor e você vai ver onde você vai se enfiar. Minha esposa falou: mas é isso, mãe, que eu quero. Ela mas vai te deixar, porque minha esposa, deixa eu contar um testemunho. Minha esposa andava de coturno. Eu preguei para minha esposa. Minha esposa era uma pessoa que não era da igreja. E eu era líder dos jovens. E ela chegou na igreja, os irmãos, em vez de abençoar a vida dela, os vasos dos jovens, ficaram dando em cima dela. E aí todo mundo achou que eu ia. Eu falei: não. Aí ela falou: como é que você está? Eu falei: eu estou bem, e você precisa aceitar Jesus. Aí ela ficou sem falar comigo uns 2 semanas que ela foi na igreja. Ela falou: esse cara é muito ignorante, esse cara aí, ó. Todos os jovens vieram falar comigo. Eu falei: mas outros vieram falar com... Eu vim falar de Jesus. Aí eu falei para ela, vou te mostrar que Jesus é Jesus. Aí preguei, passou um ano, ela foi embora da igreja, voltou depois de um ano, entregando a vida para Jesus. Tinha passado uma luta na vida dela, e ela era, como é que chama, meu Jesus? Esse povo que é do rock, que é fechado, gótico. Ela era meia gótica. E o pessoal da igreja, pastor Zé, líder dos jovens, né? Ele falou: não. Aí eu falei: você vai aceitar Jesus? E ela aceitou Jesus num culto que eu estava pregando. Eu lembro Mateus capítulo 7. Acabou o culto, ela falou: agora eu sou de Jesus, a gente pode conversar? Eu falei: não, agora espera um ano mais. Meu coração doendo, né? Eu falei: essa moça é bonita, meu Deus do céu. Mas Jesus é bom. Sabe por quê, irmão? Porque eu não retrocedo. Jesus me mandou para Jerusalém. Jesus me mandou para Emaús. Então não tem essa história. Às vezes no seu serviço vão falar: faz isso. Às vezes na sua faculdade vão falar: mas tá vendo? Dá para você dar um jeitinho. Não. Eu não vendo a cruz de Cristo. Se tem uma coisa que nós como igreja precisamos abolir do nosso culto, é gente que vende a cruz. Eu vou te contar um testemunho. Quem conhece a música Milagre no Altar? Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. Essa música é minha. Eu fiz essa música tomando Gardenal. Eu fiz essa música com um diagnóstico médico terrível. Mas antes dessa música eu era um músico mala sem alça. Eu ia nas igrejas que, se tivesse público, eu fazia parte do Nascer Praise, eu não ia em qualquer lugar. Falasse: não, lá é numa periferia, eu não vou. Aí Jesus me quebrou. Jesus me colocou num leito de enfermidade. E sabe por que hoje você olha o pastor Oséias? E o pastor Oséias vai em qualquer lugar. O pastor Oséias come bolo com fubá, café preto com bolo de fubá. Não tem história de camarim, não. É porque Jesus falou assim: vai para Jerusalém, pastor Oséias. E depois de alguns anos, depois de um ano, eu voltei na casa da mãe da André, e falei: olha, depois estou conversando com a sua filha há quase um ano, e agora eu vou pedir a mão dela em namoro. Se naquela época já era brega, se hoje já é brega, imagina naquela época. Aí a mãe dela ficou indignada: mas esse rapaz não precisava entrar aqui para pedir, fala para ele. E eu casei com ela. E no primeiro ano, eu fiquei, aliás, quem nunca passou por isso? Acabei de casar, fiquei desempregado. E a mãe dela começou a falar. E eu comecei a falar: Jesus, e agora? Jesus, e agora? Aqueles discípulos, gente, estavam assim. Eles falaram assim: Jesus nos deixou, e agora? Tem hora que você quer voltar para a casa da mamãe, sim ou não, né? Teve uma hora que eu falei: Jesus, eu tirei a André da casa dela, e agora? Os discípulos pensaram assim, os discípulos falaram: é hora de voltar para Emaús. Emaús é de onde a gente saiu. Emaús é a casa da minha mãe. Emaús, eu conheci um amigo meu, esses dias eu encontrei um amigo meu, que muitos anos atrás trabalhava comigo numa empresa chamada Pirelli. E aí ele era do almoxerifado. E esses dias eu encontrei ele, sabe, depois de 20 anos. Sabe onde ele está? No almoxerifado. Eu não estou falando nada disso. Eu falei para ele: amigo, tá mais tiozinho igual eu assim, né? Aí eu falei: e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Ele falou: tô bem. Eu falei: mas você não cresceu na empresa? Ele falou: não, me deram chance de crescer. Me deram chance de eu mudar de lugar, de vaga, mas eu achei eu domino tanto o almoxerifado, eu conheço tanta gente, várias vezes queria que eu subisse de cargo, que eu virasse gerente. Eu falei: não, quero ficar no almoxerifado, estou há 20 anos, graças a Deus. Eu falei: meu Deus.
tem gente que Jesus convida para Jerusalém, e hoje Jesus está te dando uma palavra para você sair dessa sua zona de conforto. E sabe o que Satanás quer dizer para você? Fica onde você está. Satanás vai falar para você, você não consegue. Satanás vai dizer para você, você não nasceu para isso. Mas hoje eu veio um pastor lá, eu sou de São Bernardo do Campo. Chegou um pastor lá de São Bernardo para dizer para você, levanta desse lugar, sai dessa zona de conforto, porque Jesus tem Jerusalém para a tua vida. Diga, eu vou me mexer. Eu vou tirar esse paletó. Ó, sabe de uma coisa? Jesus convida você a se mexer do seu lugar de conforto. No livro de Atos, no capítulo 3, irmãos, não vou me estender muito, mas só mais essa. No livro de Atos, no capítulo 3, a Bíblia fala de que Pedro chegou para um coxo. Eu estou pregando rápido para quem conhece Bíblia, eu não vou ler não, depois quem conhece Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Pedro disse para o coxo assim, levanta, levanta. Não vem, a gente não tem o que você quer não, a gente tem o que você precisa. Ei, igreja não tem que dar o que o povo quer não. Igreja tem que dar o que o povo precisa. Outro dia eu cheguei numa igreja e o irmão falou assim, eu vou vir mais nessa igreja com meus filhos porque não tem departamento infantil, porque não tem ar-condicionado. Glória a Deus para ar-condicionado. Mas irmão, você quer ar-condicionado, quer lugar, vai num teatro. Igreja é igreja. Igreja é lugar de salvação. Ei, desperta tu que dormes. A gente está vivendo uma igreja muito acomodada. A igreja quer virar cinema. A igreja quer fazer um show. Eu não tenho, não, irmão. Eu sou produtor. Aliás, daqui a 30 dias vai sair o Renascer Praise 21. Eu fui o produtor. É o 7º disco que eu produzo do grupo. Nós gravamos o disco numa casa lotada. Eu já gravei. Há 2 discos atrás nós produzimos o disco com o Thales. Já produzimos com o André Valadão. Olha, mas a minha fé não mudou. Eu continuo sendo Osés lá da Zona Sul de São Paulo, lá na favela, que eu pregava para Jesus. Acabou. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que é Jesus que faz, Ele me leva para Jerusalém. Pedro diz, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra para você. Eu acho que eu vou imitar Pedro nessa noite. Eu vou dizer para você também. Acho que isso eu tenho certeza. A primeira parte eu tenho certeza. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra de despertamento. Sai desse lugar de conforto. Crente não pode se acostumar com lugar confortável. Crente que é crente vive no confronto. Ei, olha pra mim, vou contar um testemunho pra você. Minha casa tinha um vô. Eu tinha um vô. O bicho era brabo, hein? A minha avó saía escondida pra ir pra igreja. Nós éramos da casa da bênção. E eu saía com o violão escondido por cima da casa. Eu saía escondido e voltava meu avô bravo com a gente que ia para a igreja. E foi a melhor época da minha família. Porque a gente orava, a gente ia para um monte, a gente buscava a Deus. Muitos primos meus, a gente foi batizado em línguas, orando caladinho na madrugada para meu avô não ficar bravo. Posso falar para você? Deus recolheu minha avó, Deus recolheu meu avô. Meu avô não aceitou Jesus, infelizmente, mas minha avó está junto do seio de Abraão. Aí, agora a minha família só tem, adulto, a 2ª geração, e ninguém mais se reúne para fazer culto. Eu estou abrindo uma realidade da minha família, não estou sendo intransigente, não estou sendo indelicado, mas estou falando uma realidade das nossas famílias de hoje. Quando a coisa era mais difícil, todo mundo chegava no pé de Jesus. Hoje, se não tiver ar-condicionado dentro da igreja, ou se não tiver uma situação mais... mas se não tiver uma oportunidade, se não fizer mais do que 5 músicas, mas se não pregar, se não é para a hora da palavra, eu não tiver... Irmão, Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou ao 3º dia, e hoje o sangue dele é derramado sobre a minha vida. Se não fosse o sangue dele, eu nem teria condições de pregar para você. Então, ei, desperta a igreja. Não é o que eles querem, é o que eles precisam. Levitas, olhem para mim, eu não vou cantar para vocês no Renascer Praise nunca o que você quer. Eu vou cantar o que você precisa. Esses dias chegou um cara famoso lá, porque a bispa sempre chama alguém, né? E aí o cara falou, eu gosto desse ritmo, eu sou do pagode. Eu falei, esse disco vai ter que ter. Eu falei, não vai ter o que tem que ter. Claro que a gente já cantou pagode, já cantou lá. Mas esse não cantou.
E eu, como produtor, não achava tanto tempo. Porque eu não canto o que ele quer. Eu canto o que o corpo precisa. Eu chegar na igreja, não, eu gosto dessa música, porque essa música tem uma nota que as pessoas vão ver que eu faço. Não. Eu nunca tenho uma música do meu CD aqui. Eu tenho 4 discos gravados e não vou cantar nenhuma, se você quer saber. Eu cantei uma música do Renascer Praise que eu canto e cantei um trechinho dela. E cantei uma outra que o irmão cantou aqui um pedacinho, né, irmão? Por quê? Não é o que eu quero. É o que Ele quer por mim. Não é o que eu faço, mas é o que Ele faz. Não é o que eu tenho, mas é o que Ele tem. E o que Ele pode me dar. Eu termino essa palavra te confrontando. Satanás quer fazer você parar no meio de algum caminho da sua vida. Eu convido uma igreja santa. Olha para mim, por favor. Eu convido uma igreja que não vai querer compartilhar com as coisas do inferno. A nossa igreja nasceu no confronto e vai para o céu no confronto. Lembra o que aconteceu com Estevão? Sabe o que aconteceu com Paulo? Sabe o que aconteceu com Pedro? Mas o apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24, ele diz assim: mas em mim nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que se cumpra em mim o ministério e a carreira que me foi colocada. Eu chego ao final dessa palavra dizendo para você que você não está vendo aqui um pastor pregar, um cantor do Renascer Praise que quer pregar, um produtor de Renascer Praise, nada disso. Isso é esterco para Deus. Eu vim aqui hoje como alguém que é um pai de família que foi separado por Deus e que hoje tem uma missão que é pregar o Evangelho. E eu convido você a sair desse lugar de conforto que você está se sentindo. E eu vou te dizer outra coisa. Pode ser que tem coisas que não tenham acontecido porque você está se sentindo muito confortável. Quer vencer isso? Quer quebrar isso? Quer viver essa vitória? Sai do teu lugar de conforto. Esses dias, eu vou falar até fora do microfone porque como é transmitido. Esses dias o meu filho, eu tenho um adolescente em casa. Só quem tem adolescente vai entender o que eu estou dizendo. Se tem um povo que bate de frente com a gente, quem é? Adolescente. Olha, se você está aqui adolescente, fica tranquilo, calma. Receba essa exortação na bênção. Sabe uma coisa? Aí ele falou pra mim: por que isso? Porque eu não concordo com isso. Eu falei: filhão, eu sou pastor. Enquanto você estiver dentro da minha casa, vai ser assim. Você nunca viu eu fazer outra coisa a não ser servir a Jesus. Então a partir de hoje, celular cortado, ele está na celular. Eu falei: enquanto a esse hoje antes de vir para a igreja, ele falou: eu vou viver para ele. Não, isso aí daí pelo celular, vai mais uma semaninha. Sabe por quê, irmãos? Aí minha esposa chegou para mim depois: Oséias, mas ele vai ficar meio assim com você. Ele vai ficar meio bravo com você. Você vai perder a intimidade do seu filho. Eu falei: amor, nós vamos confrontar. E confrontar começa na nossa casa. Às vezes nós não temos vitória, porque é nas áreas que nós precisamos confrontar, entregar o controle para Jesus, a gente não entrega. Talvez você entrou aqui com alguma área de confronto com teu filho e você está no meio de Emaús. Talvez você entrou aqui com alguma área. Não vou falar com meu esposo, porque senão vai criar um atrito. Irmão, é hora de você se levantar e orar, porque Deus é Deus. A minha avó orou 40 anos pelo marido dela. 40 anos ela recebia xingo, um cara bêbado na casa dela, que era o meu avô. E sabe de uma coisa? O meu avô morreu sem servir a Jesus, mas a minha avó não deixou de nenhum dia nessa terra orar por ele. Posso te dizer uma coisa? Na fidelidade da minha avó, hoje tem mais de 15 pastores formados na família. Sabe por quê? Porque existia um joelho no chão que não voltou para Emaús. Posso te convidar? Eu te convido a essa semana confrontar a tua vida. Ei, olha para mim, porque é Jesus falando. Eu te convido a essa área da tua vida que tanto está te trazendo tristeza, a confrontar, a dobrar o teu joelho. Ei, eu não estou falando para você brigar com ninguém. Não estou falando para você se revoltar contra ninguém. Eu estou te dizendo para você tomar atitude de serva e servo de Deus. Eu amo meu filho.
Eu amo a minha esposa, mas a Bíblia me ensina que se por amor dele eu deixo até a minha família. Parece que é pesado o que eu estou falando, né? Mas é Bíblia, viu? Eu não vou abandonar Jesus por ninguém. Eu te convido a nesta noite a não voltar para Emaús. Jesus te convida para Jerusalém. Ir para Jerusalém dói? É claro que dói. Existe uma música da harpa cristã que falava assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Sabe o que significa isso? Que a tribulação te deixa melhor, que a guerra te faz virar mais casca grossa. É tempo de Jerusalém na sua vida. Quantos creem nisso? Eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos alegramos, somos felizes, porque nessa noite Emaús está por terra. Satanás, presta atenção no que nós vamos dizer para você aqui hoje. Hoje se levanta um povo que sai do lugar de conforto. Hoje se levanta uma igreja santa, uma igreja que não concorda com o pecado, uma igreja que diz: eis-me aqui, Jesus. Uma igreja que clama: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Eu quero te convidar, Jesus, a entrar no meu caminho. O meu caminho mas não vai ser mais Emaús, o meu caminho vai ser Jerusalém. Começa agora a orar no teu lugar aí. Convida Jesus a entrar no teu caminho. Fala assim: Jesus, entra no meu caminho. Eu convido uma igreja a ficar de pé. Fica de pé no teu lugar agora. Começa a orar agora. E fala: Jesus, entra no meu caminho. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado aí, faz uma oração de concordância e fala: Jesus, entra no nosso caminho, entra na nossa história. Eu vou entregar a oportunidade para o pastor Nelson, mas eu quero orar por você, para que Jesus entre no teu caminho e mude a tua história. Preste atenção, comece a orar no teu lugar agora. Você que fala em línguas, comece a falar em novas línguas. Você que busca o batismo com o Espírito Santo, começa a dar lugar, porque hoje Jesus entra no seu caminho, e hoje Jesus muda a sua história. Espírito Santo, entra no nosso caminho, entra na nossa história, muda em nome de Jesus. Continua orando. Ora pelo teu irmão agora. Ora pelo teu irmão. Abençoa a vida dele.